E olha, vamos voltar então a falar sobre política, porque os problemas com o tarifaço dos Estados Unidos continuam e até aumentam a cada dia. Mas afinal, de quem é a culpa? O repórter Jean Diego Luiz foi a Brasília questionar os deputados federais e é o que a gente vê agora. Imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a tarifação em 50% de produtos exportados para o país norte-americano já passa a surtir duros efeitos no Brasil. Uma das maiores empresas do ramo madeireiro do país precisou dar férias coletivas aos funcionários. A discussão sobre o tarifaço anda por todos os corredores do Congresso Nacional. Se o Brasil desde o início tivesse agido de maneira a compor com os Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial como o nosso, ao invés de hostilizar, fazer ironias, provocar o governo americano, nós estaríamos numa situação muito melhor. Para o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, a tarifação imposta ao Brasil é um mal necessário e culpa o judiciário. Primeiro eu quero dizer que o tarifaço para nós é uma grande facada, principalmente no setor agrícola, setor a qual eu represento. A gente sabe que tudo isso não é bom para o nosso país. Mas, em alguns momentos da vida, o único remédio é veneno. E o que o Donald Trump está fazendo hoje, ele está ajudando de uma maneira muito pesada o Brasil a talvez recobrar a sua liberdade, recobrar os seus princípios, os seus valores. A deputada goiana Leda Borges ameniza os impactos e acredita que o país possa sair maior desta situação. A forma como se coloca o tarifaço é que vai haver um extremo prejuízo ao país. E a gente vê por meio da queda do dólar e do aumento da bolsa que isso não afeta tantos e nem tantos setores assim. Então eu creio que o Brasil vai sair muito maior dessa crise do que colocaram em nós essa crise. O que é sair vitorioso? Você tem pessoas presas com condenação de 14 anos porque pichou uma estátua, perdeu o mané. Enquanto isso, você tem o cara que comprava armas para o Comando Vermelho tomando uma pena de 6 anos. Então, assim, o Brasil está saindo vitorioso de quê? O vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Hugo Mota, para entregar uma lista com 15 projetos de lei, já em tramitação, que visa combater o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Nós entendemos que não há motivo algum para tarifaço contra o Brasil, o balanço comercial norte-americano é favorável a eles, então não se justifica. Em sua carta ao Brasil, Trump alega que a balança comercial com o país é deficitária. Além do assunto econômico, Trump alega também motivos políticos para a punição, mencionando o tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro e censura das plataformas digitais. É muito claro para todos, né, que o tarifaço veio através de uma articulação do filho do Bolsonaro para que ele negociasse a retirada do pai, da tornozeleira, da perspectiva de uma prisão. Então isso aí não está subentendido, foi muito diretamente colocado até no texto que foi enviado pelo Trump para o governo brasileiro. A gente sabe que a carta do Trump foi bem clara com relação ao porquê essas medidas estão acontecendo com o nosso país e são duas coisas importantes, tanto a maneira como está sendo tratada a perseguição política aqui no nosso país, quanto também com relação ao Jair Bolsonaro, né, que é o primeiro presidente da história que está preso, não por corrupção, mas por conta de uma perseguição política. Uma lista de alimentos exportados aos Estados Unidos, que inclui frutas, água de coco, mel e peixes, por exemplo, será comprada pelo governo após a taxação. Uma medida para amenizar os impactos do tarifaço. O tarifaço é uma má gestão do Lula e um crime que o STF comete todo dia. E a falta de responsabilidade deste senador aqui, chamado Davi Alcolumbre, que não tem vergonha na cara, que não deveria nem ser presidente dessa casa, que não tem coragem de votar um impeachment de um homem para acabar e colocar a normalidade. Como se o ex-presidente não tivesse culpa e responsabilidade em tudo aquilo que aconteceu. Portanto, a razão é política, injustificada e o ato autoritário e agressivo. Então o tarifaço ele tem culpado? Tem, sem dúvida. A família Bolsonaro está sendo o filho dele que está nos Estados Unidos fugindo, reiteradamente se manifesta contrário ao país. Você vê que não tem jeito, é polarizado demais mesmo, não tem como, não tem um meio termo, não tem, né, Ana?
Não, mas a gente tem sempre importante dizer, Mariana, o governo Trump foi eleito com a plataforma de protecionismo econômico. A plataforma eleitoral do presidente Trump é recuperar a posição dos Estados Unidos no mundo, a posição econômica. E se infere essas medidas que ele tem tomado, que é uma ofensiva econômica mundial, de imposição ao mundo. Então ele foi procurando contra cada país onde ele achava que podia tirar mais dinheiro, fazer esse tipo de ofensiva. Foi contra a China, foi contra a Rússia. Então nem se fala que a Rússia já está em outro patamar as questões das negociações. A União Europeia, e com o Brasil não iria ser diferente, né? O Brasil é um país que vem crescendo mundialmente no cenário econômico. Então a questão do bolsonarismo, dessa questão política, ela é um mero pretexto para atacar o Brasil, não tinha mais nada. A questão da balança comercial, ela é superavitária para os Estados Unidos, ela é deficitária para nós. E aqui até o Gustavo está até trazendo essa informação aqui para a gente, né? Até peguei para ler melhor, porque tem essa notícia desse conflito agora com a China, né? Também, já no que você falou, Trump ameaçou taxar em 200% a China se não fornecer ímãs aos Estados Unidos. Então, o presidente norte-americano disse que o país asiático monopoliza e restringe exportações do material, que vai no que você... Na verdade, o presidente Trump impôs as tarifas de 200% e a China falou, beleza, os ímãs são meus, então eu não vou exportar mais ímãs. Não é? E assim, nada acontece na indústria norte-americana se não tiver os ímãs. Agora, é subestimar demais o presidente chinês, né? Achar que você vai impor a tarifa de 200%, tipo assim, o consumidor americano não vai comprar nada da China, porque vai ficar inviável, caro. E ainda querer que a China exporte os ímãs para lá, que é aonde o Brasil está, aonde está o problema do Brasil. Não chega a ser um problema, mas é onde chegam as negociações. Nós temos terras raras, com minerais que servem essa indústria dos carros elétricos, toda a indústria cibernética. Só que nós não temos a tecnologia para transformar isso em imã. E essa cooperação Brasil e China, ela dá essa sustância tecnológica, porque a China, entendam, a China, ao instalar uma indústria no Brasil, como a BYD, como outra, ela não vai trazer 20 mil chineses para trabalhar aqui. Ela é obrigada a compartilhar a sua tecnologia com brasileiros. E isso, de uma certa forma, expande o nosso conhecimento. Nós que temos uma deficiência educacional exorbitante, temos pouco investimento em pesquisa, então assim, ao trazer essas indústrias chinesas para o Brasil, nós garantimos que essa tecnologia, que os brasileiros tenham acesso a essa tecnologia e daqui a um tempo passe a produzir. Então, não é uma coisa simples, rompa com a China, rompa com a Rússia. A Rússia tem a questão dos fertilizantes, como é que o nosso agro, ele não tá esse boom à toa, são fertilizantes russos, nós vamos romper com a Rússia? Vamos, não dá, Mariana. Tudo então, assim, negociação, não tem como. Tudo e aí é aquele negócio que a gente sempre fala aqui, que o Trump é negociador mesmo. Não, negociador é a questão da culpa, né? A pesquisa que foi feita de quem é a culpa. É claro que uma grande parte da culpa é também do governo brasileiro, a imperícia de negociação, porque veja bem, na época do presidente Jair Bolsonaro, naquela crise que houve e tudo mais, o Brasil comprou fertilizante da Rússia e não teve problema nenhum. Quer dizer, não foi o problema de comprar da Rússia ou comprar da China. O problema é da falta de negociação para se chegar ao denominador comum. Então era muito fácil se o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva descesse do pedestal, do palanque de campanha que ele já está para 2026 e fosse um pouco humilde para buscar essas questões. Era muito fácil ceder um pouquinho. Se você cede um pouquinho, você ganha alguma coisa. E no Brasil não está acontecendo isso, né? Então fica difícil.